Olá, bom, então vamos a mais um vídeo, um tutorial que eu vou explicar detalhes sobre este método, esse serviço disponível nas nossas APIs. Ele também é muito utilizado, necessariamente utilizado no processo de integração de site ou outras aplicações externas, mas no que diz respeito ao processo de integração de site, a primeira coisa a ser compreendido é que ele não está dentro da árvore, né, do item que a gente tem explicado nos outros tutoriais, que refere-se aos serviços que são destinados basicamente ou quase que exclusivamente ao processo de replicação. Qual é a diferença desse contexto? Esse método que a gente vai estar comentando aqui nesse vídeo, que é o obter estoque na data, ele é um método que tem que ser consumido sob demanda, ou seja, é uma informação que não tem como ser replicada numa base externa, dado a complexidade do processo da gestão. Ou seja, este método tem por objetivo sempre informar, mediante o ato desta consulta, qual a disponibilidade de estoque de um determinado material em uma determinada data. Mais precisamente, vamos ilustrar então, olhando no sistema, o que esse método entrega em uma consulta. Observando aqui a tela de fluxo de estoque acessível a partir de um pedido, por exemplo, eu tenho esta informação. Então, o que a gente está considerando aqui? Eu tenho um exemplo de um pedido que tem uma data de entrega do dia 10/12 e coleta do dia 13/12. Então, portanto, os materiais listados nesse pedido e outros podem estar bloqueados. Então, como é que o sistema consegue entregar essa informação mediante essa consulta? E a gente sempre salienta, é uma consulta que ela pode, no segundo seguinte, mudar. Ou seja, um material foi avariado, uma reserva foi cancelada, um pedido foi alterado, então isso muda a todo instante. Então, por isso que essa consulta ela tem um prazo de validade praticamente sempre imediato, ou seja, a consulta, o resultado dessa consulta vale no momento da consulta. Isso que é o importante a gente salientar. Então, quando a gente olha para essa situação, e eu vejo aqui, por exemplo, uma função dentro do sistema que a gente denomina de estoque do pedido, o sistema está fazendo análise do fluxo e nos indicando que esse material, o 1529, que é essa cadeira, eu tenho um estoque de 622 disponível no dia 7, e ao longo dos próximos dias, ou seja, alguns dias antes e alguns dias depois, eu vou ter o fluxo desenhado. Então, esse pedido aqui, o 769, na verdade, o que acontece? Como ele tem uma quantidade de 10 unidades sendo reservadas nessa data, ou seja, no dia 9, ou seja, um dia antes da entrega, ele já tem o respectivo bloqueio, então o meu saldo diminui, certo? Então, é fundamental entender essa metodologia exatamente para poder fazer o consumo certo da API que a gente disponibiliza, ou seja, exatamente essa consulta. Se a gente for olhar o 3251, eu tenho 20 peças no estoque, nesta data eu estou consumindo essas 20 peças e essas vão voltar ao meu estoque no dia 15 de dezembro. Bom, dito isso, a gente vai ver esta função, ou seja, esse retorno dessas informações diretamente na API, fazendo a devida consulta a esses dados. Importante observar que a gente vai ter que passar alguns parâmetros, então vamos identificar esses parâmetros lá, e a gente tem eles descritos aqui, chamando a atenção também, diferente das outras APIs do processo de replicação, esses parâmetros nesta API devem ser descritos no body da requisição, tá? Então aqui a gente tem alguns parâmetros que são obrigatórios, que é o ID da organização, o local de estoque, o respectivo ID, o item, né, ou kit, o ID que a gente vai consultar, e a data de início da consulta. Lembrando que essa consulta ela vai automaticamente pegar os próximos 7 dias, então cada vez que a requisição for solicitada, basta informar a data inicial da consulta e o sistema vai os próximos 7 dias para ver a disponibilidade do material. Bom, o que nós temos aqui? Vamos fazer a comparação. A gente tem uma consulta, eu já identifiquei previamente os códigos, né, então da minha unidade de negócio, no caso que é a organização matriz, e também o local de estoque, na verdade eu também identifiquei para fazer esse exemplo deste vídeo. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a consulta do item 1529 via API. Então, muito bem, vou voltar aqui, e aí eu tenho 1529, ou seja, organização 1, local de estoque 1, e eu vou submeter essa chamada à API.
Então, se nós observarmos aqui já também o retorno no formato JSON, o que nós temos? Temos a lista de datas, ou seja, a partir do dia 7, 622 unidades disponíveis, ainda 622 unidades no dia 8, e aí no dia 9 eu já tenho estoque reduzido para 612 de disponibilidade, e assim sucessivamente a gente vai avançando na consulta até a data, como a gente coloca na outra tela do sistema, ou seja, ele faz a progressão dos próximos 7 dias, e a gente vai voltar a ter material disponível no dia 15 de dezembro, volta a ter os 622, ok? Se a gente for fazer um outro exemplo aqui, considerando um outro código, por exemplo, o 3251, vamos ver exatamente esse resultado. Então, basicamente, eu vou trocar aqui só o código 3251 e vou fazer novamente a chamada à requisição. Então, nós temos aqui, ou seja, a mesma informação que a gente tem no sistema, agora disponível publicamente, obviamente através das seguranças, dos tokens, das chaves, ou seja, quem tiver acesso a essas informações vai conseguir acessar de forma bem tranquila. Então aqui a gente tem a quantidade de 20 unidades disponível ainda até o dia 8, depois zero estoque e só vai ter de novo as 20 unidades disponíveis no dia 15 de dezembro. Então, salientando, observe na documentação, nós temos os parâmetros passados no BARI, que é um padrão de envio de dados, e no header da requisição nós vamos ter o token. Então, o token que cada consumidor precisa, né, cada aplicação que estiver consumindo a API precisa ter esse token a gente passa de forma bem personalizada, ou seja, cada cliente tem um token e aí disponibiliza o token para quem achar necessário, quem tiver direito a acesso a essas informações, certo? Então, este é o vídeo que fala, na verdade, versa sobre o processo do uso dessa API, obter estoque na data. Lembrando, ela é uma API de consumo imediato sob demanda, então ela não é um dado replicável na base, porque a todo instante essa quantidade de disponibilidade pode estar sendo alterada em função do próprio processo de locação. Ok? Mais uma vez, obrigado. A gente fica à disposição. Dúvidas, consulte nossos canais de atendimento, nosso suporte, nosso chat, e a gente fica sempre à disposição para qualquer dúvida. Comentem o vídeo e muito obrigado. Até a próxima.